Olá e seja bem-vindo, eu sou a Juliana Gonzalez e olha o que eu trouxe aqui, emborrecimento programado. Eu sei que eu tô com umas semanas de atraso com vocês, mas é que eu fui pra praia e daí eu levei esse livro pra ler na praia e na hora que eu voltei eu perdi ele. Se perdeu no meio das coisas, até eu achar, demorou um pouquinho, por isso que eu tô devendo pra vocês. Mas hoje nós vamos continuar, tá? Eu já falei pra vocês um pouquinho sobre quem foi John Taylor Gatto, né? Mas hoje você vai ouvir isso da boca dele, entre aspas, né? Porque ele se apresenta para dizer para você de onde ele tirou essas ideias malucas para escrever esse livro e mais outros tantos e como foi que isso surgiu na vida dele. Então ele começa falando o seguinte sobre o autor. Estou aqui para falar de ideias, sobre ideias, mas acho que seria útil falar um pouco sobre mim. Para que eu me torne uma pessoa real, assim como você, e não apenas uma cabeça falante como na televisão. Às vezes, quando estou assistindo o jornal na TV, eu penso, quem é você? Por que está me falando tudo isso? Por isso eu gostaria de dar-lhe uma amostra do solo em que essas ideias brotaram. Então ele é professor em Nova York, era, né, já é falecido, há 30 anos, e parte desse período ele lecionou para crianças de elite, para crianças que tinham suas vidas moldadas pelas perigosas tendências da cidade industrial em decadência. Mas ele cresceu numa cidadezinha chamada Monongahela, na Pensilvânia, a 65 quilômetros do sul de Pittsburgh. Ele fala que naquela época Monongahela era um lugar cheio de siderúrgicas e minas de carvão, barcos a vapor movidos com roda de pás que tornavam laranja água verde esmeralda, de respeito pelo trabalho árduo e pela vida familiar. Era uma cidadezinha onde se visava muito família, né, e tudo isso. E ele cresceu junto com a família dele, junto com o avô inclusive, ele vai falar aqui, né? Era um lugar absolutamente maravilhoso para se crescer, mesmo na pobreza. As pessoas conversavam entre si e metiam-se na vida uns dos outros, e não nas abstratas questões globais. Na realidade, o resto do mundo não ia muito além de Pittsburgh. A incrível ideia de metal escurecido que valia a pena visitar uma ou duas vezes por ano. Não me lembro, ou ao menos nunca soube, de alguém que se sentia confinado em Monongahela, ou que se afligia com a possibilidade de estar perdendo algo importante por não estar em outro lugar. Ou seja, era um lugar onde as pessoas eram realmente felizes, elas não ficavam pensando, nossa, eu queria morar em outra cidade, eu queria mudar daqui. Elas eram felizes onde elas moravam. Meu avô era tipógrafo da cidade e durante algum tempo foi editor do jornal local, The Daily Republican, um nome que chamava atenção, pois a cidade era um reduto do Partido Democrata. Aprendi muito com meu avô, seus modos alemães e sua independência, algo que teria perdido se tivesse crescido em uma época como a atual, em que os idosos são mandados para asilos ou afastados da família. Em muitos aspectos, morar em Manhattan era para mim como morar na Lua, que ele morou depois em Manhattan, né? Embora eu já esteja há 35 anos, meu coração e meus hábitos ainda estão em Monongahela. No entanto, o impacto da sociedade e dos valores completamente diferentes de Manhattan aguçou a minha percepção das diferenças e me transformou num antropólogo tanto quanto num professor. Nos últimos 30 anos, usei minhas aulas como um laboratório em que eu pude aprender o que é a possibilidade humana numa amplitude maior. Todo o catálogo de esperanças e medos, e também um lugar em que eu pude estudar o que ativa e o que inibe o potencial humano. Nesse período passei a acreditar que a genialidade é uma qualidade humana extremamente comum, provavelmente natural à maioria de nós. Olha o que ele está falando, que a genialidade não é algo que se encontra aqui ou lá como a gente ouve, mas que todos nós, a maioria de nós, se não todos, temos essa qualidade. Eu não queria aceitar que isso fosse verdade. Muito longe disso, minha formação em universidades de elite me ensinou que a inteligência e o talento se distribuíam moderadamente em uma curva gaussiana e que o destino humano, devido a esses fatos científicos e matemáticos aparentemente irrefutáveis, se determinava
tão rigorosamente quanto João Calvino afirmava. O problema é que as crianças mais improváveis frequentemente demonstravam para mim, em momentos aleatórios, tantas das qualidades características da excelência humana: visão, sabedoria, justiça, engenhosidade, coragem, originalidade, que passei a ficar confuso. Não o fazia com tanta frequência a ponto de facilitar o meu trabalho de professor, mas o suficiente para que eu indagasse relutantemente se seria possível de que estar na escola em si fosse o que os estava emburrecendo. Seria possível que eu tivesse sido contratado não para ampliar o potencial das crianças, mas para diminuí-lo? Isso parecia loucura à primeira vista, mas aos poucos comecei a perceber que as campainhas e sinais, o confinamento, as repetições insanas, a segregação etária e a falta de privacidade, a vigilância constante e todo o resto que há no currículo escolar nacional foram projetados exatamente como se alguém tivesse decidido impedir que as crianças aprendessem a pensar e agir, induzi-las ao vício e ao comportamento dependente. Pouco a pouco comecei a elaborar exercícios de guerrilha para permitir que o maior número possível dos meus alunos tivesse acesso à matéria-prima que as pessoas sempre usaram para se educar. Qual é essa matéria-prima? Privacidade, escolha, ausência de vigilância e a maior variedade possível de situações e cooperações humanas que meu poder e recursos limitados pudessem oferecer. Resumidamente, tentei colocá-los em posições em que tivessem a oportunidade de serem seus próprios professores e de tornarem a si mesmos o principal livro didático da própria educação. Eu sei que isso daqui que eu tô lendo de repente pode parecer meio distante para você. De repente você pode achar, isso daí aconteceu lá nos Estados Unidos, mas aqui não acontece. Ou qualquer coisa parecida. Mas eu tenho um relato muito recente, foi há 10 dias atrás no máximo, conversei com uma pessoa daqui da minha cidadezinha que era professora e que não é mais. E aí eu conversei com ela sobre a questão de ensinar e por que ela tinha abandonado, né? Olha só o que ela me disse. Falou: Ju, eu saía do script, digamos assim, eu saía do manual, eu joguei fora o manual. Eu ensinava os meus alunos de uma forma diferente, eu trazia eles para a realidade que eles estavam, para a realidade nossa de vida, né? Eu trazia exercícios para eles, para que eles pensassem de uma forma diferente, para que eles entendessem, enxergassem a vida de uma forma real mesmo, né? Porque a escola é um lugar irreal, vamos combinar, né? E aí ela disse que muitas vezes tentaram, né, cortar, tentaram pegar no pé dela e tudo mais, porque ela não estava seguindo o currículo exatamente como deveria, né? Não estava seguindo o manual. Aí ela disse o seguinte: só que eles não podiam fazer muita coisa comigo porque os meus alunos davam ótimos resultados. Meus alunos passavam nos exames, meus alunos se destacavam, todos os alunos meus se destacavam. Então eles me deixavam quietinha no meu canto fazendo aquilo que eu queria fazer por causa dos resultados. Mas se não fosse isso, eles não iam permitir que fizesse. E aí ela acabou abandonando porque ela falou que cansou daquilo, né? Assim como John Taylor Gatto fez. E além do mais, o salário não é compensador, né? É muito pouco que o professor ganha e ainda por cima para ser um escravo, não poder nem colocar as próprias ideias na sala de aula. E ela acabou abandonando. Então, uma história bem parecida, né? Aqui, tão distante de onde John Taylor Gatto nasceu, mas as histórias se repetem. Em termos teóricos metafóricos, a ideia que passei a explorar foi a seguinte: ensinar não é como a arte da pintura, na qual, pela adição de material a uma superfície, uma imagem é sinteticamente produzida, mas se parece mais com a arte da escultura, na qual, pela subtração de material, permite-se que uma imagem já encerrada na pedra surja, e é uma distinção crucial. O que ele está dizendo aqui? Ensinar não é como você ficar adicionando tinta para você tirar uma imagem daquilo,
mas é mais parecido com a arte da escultura, na qual você, tirando o material, você permite que a imagem surja. Em outras palavras, abandonei a ideia de que eu era um especialista cujo trabalho era preencher as cabecinhas com a minha especialidade e passei a explorar maneiras de remover os obstáculos que impediam o gênio intrínseco às crianças de se desenvolver. Já não me sentia mais confortável com a definição de que meu trabalho era conceder sabedoria a um grupo de alunos em dificuldade. Embora eu continue até hoje com aqueles exames fúteis devido à natureza do ensino institucional, rompi com a tradição de ensino sempre que possível e direcionei as crianças para os seus caminhos separados rumo às suas próprias verdades particulares. A sociologia das escolas monopolizadas pelo governo se desenvolveu de tal maneira que uma premissa como a minha, se difundida, põe em risco a instituição como um todo. Se for contida, aquele professor que eventualmente faz uma descoberta como a minha é, no pior dos casos, uma inconveniência à cadeia hierárquica. Aí ele abre parênteses, que desenvolveu defesas automáticas para isolar tais bactérias para então neutralizá-las e destruí-las. Mas se difundida, essa ideia poderia comprometer as pressuposições centrais que permitem que a escola institucional se sustente, tais como a falsa pressuposição de que é difícil aprender a ler, ou de que as crianças rejeitam a aprendizagem e muitas outras. Gente, isso me lembra demais Maria Montessori. Demais, sabe? Não sei se você já teve acesso aos vídeos que eu fiz anteriormente falando sobre Maria Montessori, mas ela fala exatamente isso no método, né, que chamaram de método. Na verdade, ela fala que não era um método, era simplesmente você seguir a criança. Ela tira... Uma das coisas principais é retirar a cátedra do professor. Ela fala que o professor não está lá para passar informação, ele está lá para facilitar, para ser um facilitador da aprendizagem da criança. A criança, ela se guia sozinha pelo caminho e você apenas vai ser um facilitador. É exatamente o que John Taylor Gatto está falando para nós aqui, né? Na verdade, qualquer forma de educação que possa modificar a natureza do produto humano gerado pelas escolas atuais coloca em risco a própria estabilidade da nossa economia. Os alunos atualmente esperam servir e viver sob uma economia que não sobreviveria a uma geração de jovens instruídos para, por exemplo, pensar criticamente. Se nós tivéssemos muitas pessoas que pensassem criticamente, que começassem a questionar o porquê das coisas, a estabilidade da nossa economia iria por água abaixo. Ju, mas isso é péssimo? Depende, né? Depende do ponto de vista. Você gosta do jeito que nós estamos vivendo? Uma economia onde todas as pessoas estão presas, né, a horários, a mandados, tem que obedecer o tempo todo? E esperar por umas férias para de repente poder ter um pouquinho de liberdade, um pouquinho de curtição, viver um pouco realmente, e o resto dos dias parecendo um zumbi, levantar todos os dias no mesmo horário para ir num lugar que não gosta, fazer algo que não quer fazer, só por causa do salário no final do mês. Será que isso realmente é bom? O sucesso na minha profissão envolve um elemento considerável de confiança automática, categórica, e não uma confiança condicionada ao desempenho. Perceba o que ele está falando. A confiança não é condicionada ao desempenho, ou seja, a gente nem consegue perceber mais isso, né? A gente confia naquele sistema às cegas, mesmo que o desempenho de todo mundo esteja sendo péssimo, a gente ainda continua confiando. Deve-se permitir que as pessoas cometam seus próprios erros e tentem novamente ou nunca dominarão a si mesmas. Embora pareça ser competentes, quando na verdade apenas memorizam ou imitam o desempenho de outra pessoa. Prestou atenção no que ele falou? Parecem ser competentes quando na verdade apenas estão memorizando e imitando o desempenho de outras pessoas. O sucesso na minha profissão também envolve contestar várias pressuposições confortáveis a respeito do que é digno de se aprender e a partir do que se constrói uma boa vida. Ao longo dos anos de combate com os obstáculos que se colocam entre as crianças e a educação, passei a acreditar que as escolas monopolizadas pelo governo são estruturalmente irreformáveis.
Elas não podem operar se seus mitos centrais forem expostos e abandonados. Nesses anos, passei a enxergar que, independentemente do que eu acreditava estar fazendo, o que eu realmente fazia era ensinar um currículo invisível que reforçava os mitos da instituição escolar e da economia baseada em castas. Ao pensar sobre o que lhe dizer que poderia tornar útil a minha experiência como professor, ocorreu-me que seria melhor se eu lhe dissesse o que faço de errado e não o que faço de certo. O que eu faço de certo é fácil de entender. Eu saio do caminho, eu dou às crianças espaço, tempo e respeito. O que eu faço de errado, no entanto, é estranho, complexo e amedrontador. Permita-me começar a mostrar o que é. E aí, no próximo capítulo, ele fala sobre o professor e as 7 lições. As 7 lições que toda criança que entra na escola vai com certeza sair sabendo. Essas 7 lições não têm nada a ver com matemática, nem com português, nem com inglês, nem com nada que você imagine. São lições que a criança vai levar para o resto da vida e que vão afetar todas as decisões dela a partir dali. E nós ficamos por aqui. Na semana que vem você vai saber quais são essas 7 lições. Espero que você tenha gostado. E se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda isso para outras pessoas que pode fazer a diferença, tá bom? Beijo grande e até a próxima.